com muita alegria e com grande satisfação que eu recebo você aqui no Devocional 2024. Nós já passamos por todo o Antigo Testamento e estamos caminhando até o livro do Apocalipse. Agora estamos no Evangelho de Mateus, capítulo 8, 9, 10 e 11. E o que me chamou a atenção foram os seguintes pontos: os demônios nos porcos, como mostrar a fé abstrata, o príncipe da paz que traz espada e o jugo leve e suave de Jesus. No capítulo 8, no versículo 3, quando fala sobre a cura de um leproso, a palavra de Deus ela diz assim: e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Embora tenha observado o espírito da lei, Jesus poderia ser acusado por seus críticos de transgredir a letra da lei. O Antigo Testamento, sobre os leprosos, afirmavam que eles eram impuros. Você pode confirmar isso em Levíticos, capítulo 5, versículo 2. Ao tocar em um intocável, Jesus demonstrou a sua autoridade sobre a lei. Importava-se mais com as necessidades das pessoas do que com os rituais religiosos. E isso nos traz um grande ensinamento. Pessoas são mais importantes do que os rituais religiosos. Já no versículo 12, quando fala sobre a cura do criado de um centurião, a palavra de Deus diz: ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Você deve lembrar que o povo que foi escolhido por Deus foram os hebreus, que tornaram-se consequentemente tomaram a terra prometida e construíram então ali os filhos de Israel a sua morada. Era o povo escolhido, que estão inseridos os judeus. Esses filhos do reino são os judeus. Contraposição aos muitos gentios do versículo anterior, que fala sobre aqueles que não eram dos judeus. Embora alvo primeiro das promessas de Deus, os judeus também precisavam de fé. A fé prática nas Escrituras Sagradas é o pré-requisito da vida eterna, qualquer que seja a nacionalidade. Então, quando ele fala que eles perderiam o lugar, ele estava dizendo que, embora eles foram os escolhidos, mas por não manifestarem a fé, estavam então perdendo este posto que havia sido instituído por Deus. Lá no versículo 22, a palavra de Deus, quando fala sobre Jesus colocar à prova aqueles que querem segui-lo, a palavra de Deus diz assim: quando um dos que seguiam Jesus, um dos discípulos, eles disseram, e ele disse assim, versículo 21, e outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Talvez o problema fosse que o pai ainda estava bem vivo. Para os judeus, o mandamento de honrar pai e mãe significava cuidar dos pais idosos e dar-lhes um sepultamento adequado. Ao que tudo indica, esse homem ainda não havia colocado o compromisso com Cristo acima dessas expectativas que eram culturais. No entender de alguns, talvez tenha usado uma expressão com o significado, por exemplo, deixa isso para depois. Ou deixe-me esperar até que meu pai chegue ao fim da vida.
seja como for, ele não foi sincero na sua dedicação para com Jesus. No versículo 26, quando fala sobre Jesus acalmar a tempestade, ele estava no barco e ali ele estava dormindo. Os discípulos então disseram que eles estavam perecendo, que eles haviam perecido, o barco sendo balançado de um lado para o outro. E aí no versículo 26 diz: perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Jesus, ele não promete que nunca enfrentaríamos circunstâncias de medo. Antes, ensina-nos que Deus é maior que tudo que possamos enfrentar e está no controle. Fé significa confiar que nunca enfrentaríamos os perigos sozinhos. Saber que Deus está presente impede que o medo nos paralise. No versículo 32, quando fala sobre a cura dos endemoniados gadarenos, algo que sempre me chamou a atenção e falei inúmeras vezes sobre isso, quando me perguntam, quando Jesus expulsou os demônios e eles foram para a manada de porcos. E aí diz no versículo 32 assim: pois ide, ordenou-lhes Jesus, e eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Várias pessoas, como eu disse, já me perguntaram o porquê o Senhor Jesus permitiu que os espíritos malignos entrassem naquela manada de porcos. O entendimento que o Espírito Santo me deu sobre esta palavra é para que todos nós compreendamos que Deus não está no ato do suicídio. Quem conduz uma pessoa a atentar contra a própria vida são forças malignas que perturbam a mente, o emocional, o psicológico da pessoa. Se você tem passado por isso na sua mente, pensamentos de morte, lance sua vida aos pés do Senhor Jesus e permita que Ele remova as suas dores, as dores que têm dominado a sua mente, que têm dominado a sua alma. E você verá que no lugar da morte você encontrará a vida. No capítulo 9, no versículo 1 e 2, quando fala sobre a cura de um paralítico em Cafarnaum, diz: entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Como pode algo abstrato como a fé ser vista? Através de atitudes. A fé viva e verdadeira nos leva a agir, já a fé morta nos deixa inerte e anestesiados. A fé no Senhor Jesus traz perdão e milagres. Por isso, precisamos usá-la. No versículo 16 e 17, a palavra de Deus fala sobre o jejum. E dentro desse assunto fala sobre o vinho novo em odres velhos e vice-versa. Diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Ninguém se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Odres eram as garrafas do século I. Eram feitas de peles de animais costuradas na forma de uma bolsa flexível. A princípio era macio e maleável, mas com o tempo se tornavam quebradiços. Como o vinho produz gases e aumenta de volume ao passar pelo processo de fermentação, então o odre precisaria esticar para conter o vinho em expansão. Odres velhos e não elásticos, então eles rompiam durante a fermentação.
Jesus usou isso como uma metáfora. Os velhos representam o sistema religioso, o sistema judaico, a religiosidade, incapaz de conter o vinho novo do reino de Deus. Ou seja, como alguns costumam usar este versículo solto para dizer que não se deve ler, assistir ou ouvir mensagens ou pregações de outras denominações, com o intuito de prender a pessoa à sua instituição. Não é nada disso que esse versículo está dizendo. Lembre-se disso. No versículo 25, a palavra de Deus fala sobre a ressurreição da filha de Jairo, que eles estavam tocando flautas, chorando, e aí quando Jesus fala que ela estava dormindo, começaram a rir. E aí Jesus, ele diz, pede para todos se afastarem. Mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Ao afastar todos que estavam com flautas, causando alvoroço e risos, o Senhor Jesus estava nos ensinando que para ver o milagre é preciso remover toda e qualquer sensação ou sentimento que possa mesclar e contaminar a fé, que deve ser racional, ou seja, concentrada na mente para produzir o milagre. Já no capítulo 10, no versículo 19 e 20, quando fala sobre admoestações, diz: e quando vos entregarem, não cuideis em como ou com o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Não há nada de errado em se preparar para uma defesa judicial. Jesus somente estava dizendo que, quando enfrentarmos batalhas judiciais por causa de nossa fidelidade a Ele, não teremos de nos preocupar. Embora possamos ter assistência jurídica e uma defesa preparada, nossa confiança, em última análise, deve estar posta em Deus. Conhecedor dos futuros problemas dos seus discípulos, Jesus estava simplesmente assegurando-lhes que não necessitavam entrar em pânico. O Espírito Santo estaria com eles para auxiliá-los nessas ocasiões. No versículo 32 e 33, a palavra de Deus mostra o seguinte: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Veja, essa confissão de fé em Jesus é expressada através das atitudes que mostram que assumimos Ele como o único Senhor e Salvador de nossas vidas, fazendo assim com que sejamos de fato dele. Então, isso se refere a assuntos, conteúdos virtuais e tudo aquilo que nos afasta dele. Nós precisamos expressar a nossa fé através de comportamentos. No versículo 34 ao 37, ele fala sobre trazer espada. Mas como pode ele, sendo o príncipe da paz? Afirma trazer espada, pois nem todos se reconciliarão com ele. A paz que ele traz é no interior, que elimina todas as barreiras entre a alma e o Criador. A espada resulta em conflitos nos relacionamentos entre aqueles que são dele e os que não são. Por isso, é importante você entender sobre a espada, que é consequência daqueles que não se rendem a Deus. Por isso, acontecem os conflitos. No versículo 28 ao 29 do capítulo 11, diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Os camponeses usavam o jugo para manter unidos os bois, e assim o jugo passou a representar labuta, serviço e submissão à autoridade. O jugo é opressivo quando quem está no comando é rude e cruel, mas os mandamentos do Senhor não são penosos. Você pode ver isso em 1 João capítulo 5, versículo 3. Os servos de Cristo podem encontrar descanso e refrigério na comunhão com Ele, mesmo quando o trabalho é difícil e desgastante. A religiosidade é pesada, mas o Evangelho é leve e suave. Amanhã eu volto com você no Devocional 2024, continuando o livro de Mateus. Você é especial para Deus. Até amanhã.